Olá, amados, bom dia. Com muito amor, chegamos a mais uma mensagem. Átila, eu já ouvi falar, mas é uma divindade que já sei quem é, com muito amor. É uma história bíblica também, se confunde com Aquiles, mas não é Aquiles. Peço que se inscrevam no canal, que coloquem likes, gostos, que partilhem o nosso canal, que entrem no Telegram, pois eu estou lá. Precisamos de dar vida ao Telegram para conversarmos uns com os outros, então peço, claro, que interajam sem vergonhas, claro, com muito amor. Passo já a palavra ao Arcanjo Rafael com esta grande revelação, que é Átila. Vamos então ouvir falar de Átila. Gratidão a todos. Passo então a palavra ao Arcanjo Rafael. Meus amados guerreiros da luz, é com um amor grande que vos trago Átila. A vedeta de Átila tem uma história que ressoa com o poder de Gengis Khan, mas Átila não é Gengis Khan, ou seja, não é a encarnação de Gengis Khan. Eu sou o Arcanjo Rafael. Com muito amor, sou a gratidão divina a todos os novos irmãos que se fazem apresentar no amor das grandes revelações do Rei Adorado. Meus amores, o português de Portugal, como vós dizem, é amor. Como vós dizem, não interessa a língua, interessa é o amor dela através da minha divindade. E assim vos trago as grandes revelações da humanidade, para que seja tudo o bem do todo. Nesta história, amados, Átila não é depois de Gengis Khan, é antes de Gengis Khan. Mas Átila é um herói, isso vos garanto. Foi na segunda grande era, a era dos heróis míticos, como Sansão, sim, o herói da força. Foram divindades ali a tentar mudar o conceito todo da era antiga. Meus amores, as eras são o poder da história que vós têm 5 grandes eras para trás do tempo, onde esta é a era de Aquário. Vós querem saber as eras, mas a primeira era é uma era que tem o poder dos signos. Também nós já dissemos nas intenções de canal que eras existem. Meus amores, ouçam as mensagens das grandes revelações e irão entender as eras, porque vós têm que aprender a ir pelo caminho da escolha de estudar. Meus amados, vós conhecem 2 eras, de peixes e de aquário, faltam 3. Meus amores, eu sei que vós dizem, Arcanjo, diga as eras. Eu digo sim, mas vós têm que entender que as intenções vibram com dúvidas, por exemplo, de que vós tenham visto isto e depois se esqueçam, pois vós não memorizam a intenção das eras. Mas vos digo que Capricórnio é a primeira grande era e depois é a era de Sagitário e depois Touro. A era de Touro foi a terceira. Meus amados, depois então a era de Peixes e depois a nova era, que é esta que ressoa desde 21 de 12 de 2012, onde a partir da meia-noite desse poder, como vós dizem, do dia, se amou passar
à Era de Ouro, à Era de Aquário. Meus amores, a grande revelação já foi feita. Esta intenção está na descrição. Podem partilhar para que fique na vossa intenção. Mas cada era, meus amados, e digo assim, cada era tem milhões e milhões e milhões de anos. Quando digo milhões, vós já viveram tanto que não têm noção de tanta experienciação que têm da encarnação aqui. Por isso vós são merecedores de alcançar o poder do arquétipo para terem o poder do amor incondicional que cada um é. Meus amores, a história ressoa que a segunda grande era, meus amores, a era de Sagitário, meus amados, é a era dos heróis míticos, como Sansão, Aquiles também, vou dizer Átila, mas a era das santidades foi a terceira grande era, a era de Touro. Meus amores, a era de Peixes foi a era dos profetas. E qual foi a primeira grande era? Eu vos digo que ressoa com a segunda, mas foi a era dos deuses da Grécia. Meus amados, esta era é a era que ainda não ressoa o momento de se saber o que é e quem é quem. Átila é merecedor de eu o amar aqui outra vez. E digo outra vez porquê? Porque nunca foi revelado, mas já foi revelado. Pois Átila é o meu amado João. E outra vez vós dizem, o João teve tantas aventuras que serei eu. Meus amores, vós têm que se dedicar a estudar para alcançar a verdade do poder do meu amado João. Quem se entregar ao canal, talvez, e digo assim, saiba quem é através da informação divina do meu amado João, através da sua intuição. E digo assim, porque ele já se amou dizer a divindades quem é quem. É verdade que vós dizem, a sério, o arcanjo Rafael, e vós seriem com esta intenção tão amorosa da minha amorosa divindade. E digo assim, com o meu amor incondicional. A grande revelação é que sim, meus amores. É que sim mesmo. E porquê? Porque o meu amado João é um descobridor e se amou confiar. E quando se confia, se recebe o presente de ele saber quem é. E depois, como bênção, ele tem o poder da intenção do dom da verdade. Mas para alcançar o dom da verdade, tem de se ser sempre verdadeiro. E esta história é que é o soar da divindade de Átila, porque o meu amado João é Átila. Mas no fundo, ele foi mais que isso. Ele, na primeira grande era, foi o deus Apolo. Meus amores, vós são merecedores de saber quem são, porque ser um deus para vós é ter poderes e ser a divindade. Mas é verdade que vós são a divindade, mas na intenção dos deuses vós não sabem o que no fundo aconteceu, porque Apolo depois quis experienciar a encarnação novamente porque viu a Era de Ouro e disse, se a Era de Ouro já não é a mudança, eu vou fazer esta experienciação novamente. Mesmo que eu me perca, já sei que a Era de Ouro vai acontecer. O destino está traçado. Foi assim que Apolo fez, mas outros deuses não. Outros deuses ascenderam e depois retornaram, porque só na frente
Só na frente, muito à frente, há 3.700 anos atrás, em poder divino assim, com um poder que não é a conta redonda, pois vós querem saber a conta certa, mas a verdade é que foi há 3.784 anos. Foi a esse tempo que o meu amado João ascendeu e ressoa com o poder do tempo do dia de hoje. Como ascendeu ele? Como Moisés. Meus amados, pois é o próprio Moisés encarnado em João. Meus amores, vós têm que entender que ele depois quis voltar com uma missão de liberação das vossas divindades encarnadas aqui. Muitos mestres retornaram porque vós são merecedores. Os mestres, os grandes mestres da Fraternidade Branca, praticamente estão todos encarnados. Mas a verdade é que Saint Germain também se fez presente na intenção da história do poder da Fraternidade Branca e que na descrição do vídeo se faz o amor presente a pedido das nossas divindades, da minha divindade, que o amor dos 12 mestres antigos se amassem com a presença divina. Então eu vou dizer um a um. Meus amores, vejam na descrição, memorizem. É muito importante que saibam quem são quem. Meus amores, Hilarion é um deles. Confúcio, Buda, Melquisedeque, Saint Germain, Paulo o Veneziano, Joaquim, Kutumi, o Rei Artur, Lanto, Lady Portia e o Mestre Rumi, que é Maomé. Como vós podem ver, o poder é grande, meus amores. É grande o amor. E são 12 mestres, sim, que ressoam com terem mudado também. Mas estes mestres iniciaram uma mudança muito poderosa no planeta que hoje ressoa a eles. Graças à intenção dos 12 mestres da Fraternidade Branca, tudo é o poder da mudança para a Era de Ouro. Graças a eles, e digo assim, mas as Fraternidades Brancas ressoam com 24 mestres também, e com 7 mestres também, que vós conhecem agora, com a divina intenção de saberem que são os mestres das 7 sagradas chamas, pois El Moria é um, da chama azul. Lanto é o mestre divino da chama dourada. Rowena é da chama rosa, é a Choan da chama rosa. Serapis Bey é da chama branca. Hilarion, da chama verde. Meus amores, e claro, temos nada na chama vermelha, na chama da ressurreição e a vida, e na chama violeta temos Saint Germain. Meus amores, quero que amem memorizar as chamas sagradas também. São 7 chamas com o poder da intenção divina que vós são o amor de que eu, se dissesse 6 chamas, vós diriam que eu me enganei ou diriam que há um erro de gravação ou diriam que o meu amado João se enganou canalizando-me? Eu disse sim, me canalizando. Então há uma história que é, se falta algo, tem que amar, entender que há uma lógica divina. Mas eu quero que entendam que para alcançarem saber quem são os mestres, vós já têm tanta informação de templos etéricos que ressoam com os 7 arcanjos também. Então, sendo assim, estudem o amor de saberem que existem 7 arcanjos também. E vos digo os nomes. Tudo
está na descrição do vídeo que vos amo agora com esta mensagem. Meus amores, amem estudar. Os 7 arcanjos são a grande revelação, junto com o poder dos Choans e Mahashohan, que vos dou o amor da confirmação total, pois Confúcio já não é um Choan há muito tempo. Mudou a sua missão para o grande astral. Meus amores, quero amar-vos com os 7 arcanjos, pois é o meu amado irmão Miguel, na chama azul, na chama dourada, amarela é Joviel, na chama rosa, Samuel, na chama branca, meus amores, Gabriel, e na chama verde é a minha divindade, Rafael, na chama da ressurreição e a vida, a chama vermelha é Uriel, e, claro, no final é a intenção que vos amo com o poder de Ezequiel, na chama violeta. Meus amados, estudem o poder da história. O meu amado João tem a missão de colocar as grandes eras agora na intenção da descrição das mensagens para vós as memorizarem. É para vós estudarem e se alinharem à verdade. Vamos continuar com Átila. Meus amores, Átila teve uma missão muito amorosa, poderosa com a sua divindade. Como, meus amores, a intenção foi o poder do herói. Átila teve que amar-se ser um pouco como Aquiles, não com a intenção da dualidade separativa sobre a agressividade. Não, meus amores, porque para se ser um herói tem de se aceitar ser o Criador e desbloquear o coração do herói, ou seja, o chakra do coração. Vós têm que entender que para chegar aí têm que amar o chakra base com o poder daquilo que vós ainda não sabem, o chakra sagrado da família, sacral, e depois o plexo solar e assim chegar ao chakra do coração. Demora tempo, eu vos digo que têm que se amar. Meus amores, amem-se muito e verão o coração do herói de cada um. Verão a verdade daquilo que eu disse. Quero que amem sentir o poder que Átila teve, um poder muito poderoso na antiga intenção Mongólia, ou seja, perto da intenção da China, que ressoa com o poder de Gengis Khan, pois a missão de Gengis Khan foi um fracasso, como nós dizemos para o meu amado João, pois caiu na intenção da armadilha de querer mudar tudo com o poder do controlo, porque não o ouviam, mas era porque ele não tratava o corpo físico, não fazia exercício. Se tornou, como vós dizem, não julguem, amados. Usem a espada do meu amado Miguel. Usem a espada com o poder do corta, 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 corta. E inspirem profundamente e expulsem as energias negativas sobre esta mensagem. A verdade de Gengis Khan é que ele não se amava, o corpo físico. E como vós dizem, ele, na intenção do Criador, era preguiçoso. Por isso, a sua intenção mental era: faço daqui e é mais rápido do que estar a fazer ali. E então, como não conseguia controlar a sua intenção física, caiu na armadilha de ouvir um aldeão dizer algo que não era a verdade. Acreditou e depois, a partir daí, tornou aquilo que no fundo era o controlo de todos aqueles que tentavam desafiá-lo. A verdade é que ele só tinha que ir falar, e digo assim, com o chefe da aldeia como missão, e tudo tinha mudado. Mas a verdade de Gengis Khan foi há muito tempo atrás.
Meus amores, ouçam a mensagem de Gengis Khan. Vos amo com a mensagem na descrição do meu amado Moisés, contando a história de Gengis Khan. Meus amores, há muito estudo e vós têm que entender que ainda têm a intenção do esquecimento. Então confiem que tudo vai ser o amor daquilo que é. Meus amores, Átila é uma divindade diferente de Gengis Khan. Muito diferente. O herói se chamava Ali. Foi há muito tempo atrás. Átila foi na Segunda Grande Era. Então, sendo assim, foi há milhões de anos, onde a história de Moisés foi há 3.784 anos. E assim sendo, a história de Átila ainda está para ser contada. Como? Como uma história mesmo da verdade de Átila. Esta não é a missão. A missão aqui é dizer que Átila é uma divindade que tem o poder como Sansão. Eu disse assim, como Ulisses. Eu disse assim, como a divindade de Espartacus. Eu disse assim, como a divindade de Ben-Hur. Também, meus amores, como Aquiles. É verdade que estes mestres ressoam com o poder do herói após o Cristo? Também, mas Aquiles não. Quem se amar pode ver a mensagem divina da intenção da história do cavalo de Troia e verá a história do acontecimento. Meus amores, a história vai para os eventos das construções antigas que já amamos dizer, como por exemplo a Torre de Babel, e na descrição já se faz também a grande revelação da intenção da Torre de Babel. Meus amores, os jardins da Babilônia existiram assim como vós veem em imagens? Eu vos digo que sim. Mas foi na Primeira Grande Era. Foi há milhões de anos. E a história da Biblioteca de Alexandria também é um poder grande. Meus amores, também existe a mensagem na intenção das grandes revelações. Estudem e verão o conjunto, tudo sendo junto. E verão que na frente entenderão que o poder parece às vezes estar repetido porque o espaço, eu disse assim, vós o recriavam e recriaram, como a história, por exemplo, de Indiana Jones, aquela vedeta arqueólogo que descobria intenções divinas assim, pois a Arca da Boa Esperança, a Arca de Noé, é um poder de arquétipo ancestral, uma antiguidade, um poder de amuleto, mas a verdade é que foi co-criado assim. Eu quero vos amar com a história também dessa intenção, porque tem de ser amada, porque ressoa ser antes de Moisés. E digo assim mesmo, é a grande revelação que vos digo, que a Arca da Boa Esperança, antes de Moisés, já existia. E esta é que é a grande história. Como é que isso é possível se a Arca da Boa Esperança foi construída na intenção do poder de Moisés? O silêncio se faz. Foi mesmo construída? Eu vos digo que não. Moisés sabia onde estava a Arca e a foi buscar. Foi assim mesmo. A Arca da Boa Esperança é onde está o poder dos 10 mandamentos. As tábuas divinas dos 10 mandamentos, como vós dizem, as tábuas de pedra. Eu digo assim, a intenção do poder das lápides de pedra, elas já ressoam também por aqui. O conto se faz, o tamanho também, e dentro da arca estão os restos mortais da divindade
de Moisés, pois ele assim quis, porque ele viu que o melhor para o todo era desencarnar, como vós dizem. Desencarnou, eu vos digo assim, não, apenas deixou o corpo para trás e se tornou a luz. A verdade da intenção do Criador é assim mesmo. Eu sei que vós dizem, porque se foi ele embora, porque vós não aprendiam a lição, meus amores, que tinham que se amar, fazer a missão junto a ele. Há 10 mestres, eu digo assim, será uma grande revelação, pois o poder de Moisés sobre a intenção de 10 mensagens sobre a sua divindade, sobre a sua missão, será o poder deste canal, o Raiar Dourado. Meus amados, ficamos por aqui, com a intenção que o filme de Aquiles também existe, mas não com a intenção da verdade, como por exemplo aconteceu o poder do amor do rei Escorpião, onde se tornou o herói, e muitas outras divindades que se fazem presentes na intenção da história. Vós querem co-criar os filmes, na verdade. Quanto mais avançamos para o futuro, mais a verdade do vosso acástico é revelada na intenção dos filmes e livros também. E vós sentem a verdade ali. Vos garanto, meus amores. Vos garanto. Meus amores, vos deixo agora com a grande revelação que Átila foi um herói muito amoroso e poderoso. Eu disse assim, amem Átila, amem o herói Átila, e na frente saberão a história total de Átila, por merecimento do meu amado João. Gratidão por se amarem tanto.